Estamos de volta. O assunto de hoje é como será o segundo semestre de 2020 para os condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista que tem informações muito importantes. Nós temos dois convidados especiais, que é o síndico profissional Fulvio Stagi e a síndica profissional Taula Armentano, um do Rio de Janeiro, Fulvio, e uma aqui de São Paulo, que é a Taula. Taula, a gente terminou o primeiro bloco para entrar na questão de lockdown. O que vai acontecer se isso for declarado e como que nós, nos condomínios, temos que lidar. Por favor, fique à vontade para explorar o assunto. Bom, é super importante que o condomínio já tenha todo o manual, né, e instrua o condômino a partir da determinação como vai funcionar. Então, o que nós estamos fazendo, tá? A gente já deixou pronto os formulários. Claro que se a prefeitura determinar um outro, nós vamos adotar, mas nós já estamos deixando pronto formulário para o condômino que precisar sair, poder retirar ou na portaria ou na administração, porque para circular no município, a pessoa vai ter que declarar o porquê que ela está indo. Então, assim, vai estar liberado, acredito, mercado, vai estar liberado farmácia, a pessoa que tem as atividades essenciais de trabalho, a pessoa vai ter que ir com a carteira de trabalho, com a declaração de que ela realmente faz parte de um serviço essencial. Essas são as medidas que a gente vê que já foram aplicadas em outros estados que decretaram lockdown. Então, acredito que aqui deva seguir a mesma linha. Então, a gente colocou já esses formulários para os condôminos imprimirem quando tiver que ir num supermercado. Já colocamos que as portas dos condomínios estarão fechadas, os portões, né? Passarão a ficar fechados, as visitas apenas as essenciais, estritamente necessárias, que tenham essa previsão no decreto, algo de saúde, ou, por exemplo, questiona-se muito no condomínio cuidadores, como vai ficar. Então, as medidas são extremamente restritivas, muito maiores do que os que a gente já está vivendo hoje. Então, prestador de serviço não entra mais. A gente já conversou com a nossa estrutura interna, como eu cuido de condomínio clube. Então, assim, a manutenção, a gente vai ficar com um plantão no condomínio, a pessoa ficando no condomínio, a gente já preparou... Dormindo, né? A gente já preparou o lugar para que essa pessoa possa ficar, não tenha que sair. E aí, obrigatoriamente, a gente vai ter que suspender uma parte do quadro de funcionários para poder até remunerar porque vai custar mais caro. Então, são medidas, Ricardo, que, assim, limpeza e segurança, a gente também vai ter um quadro reduzido. Porque, principalmente nos condomínios maiores, a gente tem um efetivo enorme. Então, a nossa orientação nós vamos deixar, assim, as entradas de veículos, as entradas de pedestre, o ronda e o monitoramento funcionando. Fora isso, todo o resto que fazia parte de uma comodidade, nós vamos suspender. Então, isso já está desenhado. E eu acho que é importante esse olhar do síndico, ele facilitar a vida do condômino. Então, já deixar os formulários prontos, já orientar o que é, né, um lockdown. É muito importante que eles saibam que as saídas nas áreas comuns não serão mais permitidas, né? Não tem mais aquela, agora eu vou sair para dar uma caminhada, vou sair para fazer um esporte, que são importantes. Mas numa medida extrema de segurança, eu acredito que a determinação vai ser essa, que inclusive nas áreas comuns dos condomínios não seja permitida a circulação. Fulvio, a Taula falou num ponto importante, que é a antecipação, né? A gente tentar antever os próximos passos. Acho que isso é obrigação do bom gestor, e no caso do bom síndico, mas também a gente tem que ficar com as antenas ligadas, porque cada determinação pode vir diferente de cada cidade, de cada município, de cada estado. Quer dizer, é uma coisa muito louca a gente pensar que você, por exemplo, eu sei que você tem alguns municípios que você toma conta e condomínios, e pode ser que um condomínio que está a 1 quilômetro do outro seja determinações totalmente diferentes um do outro. Então, o síndico tem que estar, acho que na internet o dia inteiro pesquisando sobre o que está saindo e tomar cuidado, porque eu ouço muito assim, já saiu uma lei. Não, projeto de lei não é lei, né? Só é lei quando está assinado e decretado. Exatamente, senão ainda não é lei. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O melhor de todos é Angra dos Reis, porque até agora não está proibido andar de lancha, né? Está mais tranquilo até agora.
Mas a gente tem alguns problemas. Eu estou aqui em Barra Mansa, tem Volta Redonda. Barra Mansa a cidade está fechada. Volta Redonda, se eu não me engano, a segunda ou terceira cidade do estado com mais casos de Covid. Volta Redonda está para ter um lockdown. Ontem, em Barra Mansa, o prefeito tinha decretado a abertura parcial do comércio e a justiça foi lá e derrubou o decreto dele, ou seja, mandou fechar de novo. Resende já está, a partir de meio-dia, liberado. Então, a gente está vivendo... semana passada, retrasada, o governador do estado do Rio baixou um decreto onde toda a compra feita por delivery, o entregador está autorizado a entrar no condomínio e fazer a entrega diretamente na unidade. Quer dizer, está indo contra praticamente todos os regimentos internos em termos de segurança e saúde. Como vocês lidaram com isso? Ô, Ricardo, eu sigo os moradores, cara. Não entrega, não. O morador isso que eu ia falar. É uma coisa muito louca o que eu vou falar agora e pode ser. Porque provavelmente vão me atacar sobre isso que eu vou falar agora, porque eu falo o que eu penso, mas existem algumas determinações que não dá para serem cumpridas. É melhor a gente tomar um risco de tomar uma multa de R$700, R$1.000, que seja, ou mais, do que você correr o risco de colocar, de pessoas entrarem no condomínio, questão de segurança, questão de saúde. Em Brasília teve um decreto também que tinha que limpar a cada 2 horas todas as áreas comuns, das 6 da manhã às 10 da noite. Quer dizer, então tinha condomínio que eu tinha que contratar 4 funcionários a mais para poder fazer a limpeza. Não dá para você seguir. Então, nós também e temos que ter o bom senso e fazer um manifesto, né, dos síndicos da região dizendo, ó, aqui em Barra Mansa foi determinado isso, dando como exemplo, mas a gente não vai adotar porque é impossível adotar um negócio desse. Exatamente. E uma coisa muito importante que eu falei, foi até com o secretário de saúde para avisar o prefeito, também conheço ele lá, que é o que a Taula falou aqui. Falta eles colocarem no decreto tudo que eles colocam lá e botar assim, vírgula, aplicável também nos condomínios. Entendeu? Porque a gente vai pela analogia. Ó, se está fazendo isso aqui fora, a gente vai fazer isso aqui dentro também, onde a gente se ampara. A gente vive no estado de exceção hoje. Tudo que era correto já não é mais e tudo que era errado já não é mais. Era errado deixar o sapato no hall. Hoje já não é mais, já estão falando para deixar, que é para você não contaminar a sua casa. Então, se eles puderem ajudar isso, a gente também, lógico que nem tudo como o do governador do estado do Rio aqui, né? Taula, a gente tem conversado bastante, todo mundo, e tudo cai muito no bom senso, né? Então, mas é difícil o bom senso, né? Porque eu, por exemplo, tenho ficado em Atibaia, fui passar o final de semana em São Paulo faz 2 semanas, o meu vizinho de cima fez festa sexta, sábado e domingo até as 4 da manhã. Então, é complicado lidar com bom senso, né? Então, quando o Fúvio falou no primeiro bloco da bolinha, né? Cada um leva a sua bolinha, vou jogar eu e meu filho. Só que a gente sabe que esse regramento, por que a gente determina o fechamento total, por exemplo? É óbvio que o Fúvio, o filho dele, não mudaria nada na questão de saúde. Mas o Fúvio, como exemplo aqui, se ele for uma pessoa sem bom senso, como muitos são, daqui a pouco ele está falando que o amigo dele é primo dele, também é filho, daqui a pouco ele tem 48 filhos. E ele vai lá e registra que são 48 filhos que ele tem, que ele assumiu de ontem para hoje. E está fazendo um jogo de tênis ali, de futebol, com reserva e tudo. Então, para fazer essa introdução de como é difícil ser síndico, né? De como é difícil tomar essas decisões, de como é difícil ter que contar com o bom senso dos moradores também. Gerir condomínio, né, por si só já é complexo, porque é uma propriedade compartilhada de diversas pessoas com incontáveis diferenças, né, culturais, filosóficas, financeiras. Então não é fácil. E agora, com a quarentena, que a gente não tem respostas prontas, piorou, né? Com decretos que não apontam diretamente para condomínios, mais difícil ainda. Eu cuido de condomínios em diferentes municípios. Em municípios que a gente tem mais acesso ao prefeito, é muito mais fácil. Porque, por exemplo, agora na determinação do uso de máscara, a gente teve um prefeito que não tinha incluído o condomínio, as áreas comuns, e aí a gente estava com dificuldade de implantar, e ele foi lá e incluiu no decreto de forma muito, muito clara. Isso falta um pouco, pelo menos para nós aqui em São Paulo.
né? Mas, assim, falando da bolinha de tênis e do bom senso, aqui, por exemplo, a gente teve um manual, até escrito pelo CREF, para a retomada das atividades. Eu sou super a favor que na retomada a gente comece aos poucos a liberar as áreas, com medida de implantação de segurança da limpeza e tudo mais, higienização, mas é o que você falou. Nós, síndicos, estamos vivendo um momento de implantar uma cultura de o condômino saber que boa parte é dele. Boa parte é dele. Né? Se ele fizer a limpeza de maneira adequada, se ele fizer a asepsia da maneira adequada, eu não preciso colocar uma pessoa de plantão lá, que vai custar para ele também. Então, como é difícil realmente agradar a todos, atender a todos os interesses e ainda decifrar as regras governamentais hoje, nessa situação que a gente está vivendo. Não tem sido tarefa fácil. Eu que sou uma pessoa, você conhece, eu gosto muito de planejamento, tenho aí um manual, toda semana a gente manda manual para os condôminos com relação às mudanças que estão tendo, tanto para flexibilizar quanto para enrijecer, mas não tem sido fácil, Ricardo. De fato, assim, não tem sido fácil. A gente está num estado de exceção, nem as leis hoje, nem a própria convenção do condomínio, que a gente se baseava antes, tem respostas. Então, acho que o mais importante aqui é o condômino, o gestor, saber que nós não temos resposta para tudo, que a gente deve planejar e pode sim chegar para o condômino depois e falar, olha, eu fiz o planejamento, te apresentei, mas o decreto governamental, o municipal veio diferente e nós vamos mudar a rota. Isso é importante. E vamos mudar talvez em 1 minuto depois, porque aqui em São Paulo, por exemplo, do nada foi declarado um feriado prolongado. Então, não estou criticando nem elogiando, eu estou só constatando um fato. Então, um decreto vem do dia da noite, medida provisória do dia para a noite, não tem como... A gente vai errar todas, o que eu sei é que a gente vai errar todas as nossas previsões. Mas a gente tem que fazer a previsão, planejar, replanejar, reprever o tempo todo. Exato. E eu vou te falar, esse negócio do feriado aqui em São Paulo, né? Que loucura! Eu estou quase ficando louca com isso. São os 4 dias, né? São os 4 dias, né, que ele trouxe, sim. né? Sim. Hoje é feriado em São Paulo, amanhã é feriado em São Paulo, que é quinta-feira, sexta-feira é ponto facultativo. Pois é, e aí você imagina, a gente tem mensageria com as pessoas comprando mais do que em Black Friday, mais do que no Natal. Assim, as nossas mensagerias dos condomínios estão abarrotadas. E aí a gente fica aqui. E agora? Eu mantenho o funcionário da mensageria mesmo no feriado e pago 100% e onero a minha previsão, que eu já estou trabalhando para reduzir, ou dispenso e deixo um acúmulo de trabalho que depois o condômino não vai entender e vai me cobrar? Está super difícil. Então, assim, complexo. A gente está analisando condomínio por condomínio. O que vale para um não se aplica no outro. Desculpa te interromper. Ontem eu estava até às 5 da tarde esperando para saber se os bancos iam abrir ou não iam abrir. A gente não sabia se os bancos iam abrir. Aí a minha equipe me impressionando. Eu vou folgar amanhã ou vou trabalhar amanhã? Eu falava, não sei, vou esperar o banco avisar se ele vai, a Febraban vai avisar, senão vocês vão esperar igual eu estou esperando. Gente do céu. Então é muito complexo. Fulvio, deixa eu fazer uma última pergunta para você e depois fazer a mesma pergunta para Taula, que é o seguinte. Vamos fazer uma previsão, a gente está falando de segundo semestre. Hoje é dia 24, 20. Obviamente. Não, uma previsão. 24, tá. Hoje é dia 20, mas fazendo uma previsão. Hoje, como se fosse Natal, 24 de dezembro de 2020. Viajamos no tempo, olhando para trás e olhando para frente para o ano que vem. O que a gente aprendeu, o que mudou e o que vai ser diferente para a vida condominial, para os síndicos e para os moradores? Ricardo, eu estou tentando surfar essa onda. Eu sempre sou adepto à tecnologia, sou um cara altamente tecnológico. Eu acho que antecipou aí pelo menos de 3 a 5 anos, acelerou essa tecnologia. Eu estou mudando até de sistema. Eu consegui um sistema agora com o marketplace para a gente fazer o marketplace no condomínio, onde você escolhe o que você quer e por ali você já paga, já faz o pedido, trazendo essa conveniência. Quer dizer, isso era uma coisa para acontecer daqui a... Essa plataforma que a gente está falando agora era para estar sendo usado do jeito que está daqui a 3 anos. Então, eu acho que a gente antecipou em 3 anos aí tudo que poderia estar acontecendo, entendeu? Acelerou demais
muita coisa para a gente dentro do condomínio. De entregar conveniência, de melhorar a convivência, não sei, eu não sei o que pensar é o que você falou, a cada dia está sendo um negócio diferente, um momento diferente que a gente está vivendo. Eu estou tendo que ir em condomínio à noite. Olha, estão utilizando a área de festas aqui. Pô, cheguei lá esses dias, tinham 3 pessoas sentadas, com a televisão ligada, vendo uma live baixinho, tomando um vinho, comendo um salame e um queijo. Eu tive que pedir para sair. Sem barulho, sem incomodar ninguém, mas o simples fato de estarem utilizando um local que, teoricamente, está fechado para o convívio, entendeu? Então, eu acho que a gente está tendo que viver, não vou falar a cada dia, mas a cada semana uma coisa diferente. A gente está andando conforme está aparecendo e trabalhando muito mais, antenado muito mais, assistindo live todo dia do Brasil inteiro, para a gente ter parâmetros do que a gente vai utilizar. Eu acho que é isso. Taula? Eu, olhando aqui tudo que a gente passou, primeiro vejo como nós saímos mais humanos. Eu acho que as empresas que vão permanecer, os condomínios como um todo, serão aqueles que vão ter um olhar também para a pessoa, né? Eu acho que nós vamos sair muito mais humanizados de toda essa crise, mais empáticos com o próximo. Eu acho que a gente vai ter condomínios muito melhores, muito mais valorizados, porque as pessoas vão ver o valor que é ter um condomínio em ordem, porque na crise, na loucura, é onde você vai ter abrigo. Então, eu acho que a gente vai sair com todas essas atividades, todos nós, muito mais valorizados. Eu acho que as pessoas vão sim, um caminho sem volta à tecnologia, graças a Deus, que eu como Fúvio sou altamente tecnológica, mas a tecnologia sem a pessoa não funciona, né? Então a gente tem que ter a tecnologia em favor de facilitar a vida dos nossos condôminos, de trazer comodidade, de fazer com que a vida seja melhor. Nós vamos sair, sem dúvida, mais empáticos, nós vamos sair dando mais valor para alguns tipos de serviço que às vezes passavam desapercebidos, como a segurança, a limpeza, que nesse momento de crise ficaram ali, tiveram no fronte, né? As administradoras que tiveram que se debruçar, fazer um estudo diário aí das contas, os síndicos que estão o momento todo fazendo comunicação, gerando material, preocupados, ligando para aquele condômino que ficou doente, ligando para aquele condômino que está incomodado. Então eu acho, Ricardo, que em toda crise a gente tem oportunidade de crescimento. Eu acho que a crise vem para mexer primeiro com a gente, e a transformação é de dentro para fora. Então, sem dúvida, os síndicos que já estavam preparados com tecnologia, hoje estão despontando, estão saindo na frente, têm respostas mais rápidas. E aí, a Assembleia Virtual, né, eu acho que vai apressar essa regulamentação efetiva e vai trazer mais democracia para dentro dos condomínios. Acho que a questão das portarias virtuais, remotas, vai cada vez mais ser uma realidade. As pessoas vão perceber que aí, se tudo parar, não tiver mais ninguém, eu vou poder contar com a tecnologia. Então, eu acho que muita coisa... A gente está fazendo, para você ter uma ideia, vistorias em condomínio através da sala de monitoramento. O IoT hoje, eu estava falando, eu estou aqui falando com vocês e eu estou recebendo aqui ordem de serviço que está acontecendo nos elevadores dos condomínios. Então, são realidades que não voltam mais, né? E a gente vai ter que se adaptar ao novo normal. E da minha parte, eu digo o seguinte, em tempos normais, qualquer profissional consegue ser síndico, qualquer profissional consegue fazer um trabalho. Em condomínios fáceis, qualquer um talvez seja síndico. Em administradoras, em tempos normais, qualquer gerente ou diretor consegue ser diretor. Mas em tempos de crises, em tempos difíceis, em condôminos nervosos, em falta de dinheiro, em tudo isso que está envolvendo, o que está envolvendo, só ficarão os competentes e os eficazes. Assim como você, Taula, assim como você, Fúvio, e assim como esse grupo que tentamos cada vez mais fortalecer e levar informação para os nossos telespectadores e para os nossos síndicos. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero ver vocês em breve, pessoalmente, poder dar um abraço e um beijo em vocês.
E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.